Paz, meus amados, bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro com o nosso amado Senhor, o Deus das nossas vidas, aquele que nos protege. Este é um momento tão precioso, onde nós começamos o nosso dia meditando na palavra do Senhor e sabemos que Deus vai nos instruir. E então nós podemos falar como o salmista fez no Salmo 26, no verso 2, sonda-me, Senhor. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Deus é o único que nos conhece profundamente. No mais íntimo do nosso ser, Ele conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que reside dentro do nosso coração. Ele sabe quem nós somos, o que nós pensamos, e Ele vê claramente os desejos e as intenções do nosso coração. Não poderia ser diferente. Ele é o autor e criador da vida. Ele é o nosso Criador, o nosso Perdoador, o nosso Salvador. Foi Ele quem nos formou ainda quando nós estávamos lá dentro do ventre da nossa mãe. Oh, aleluia! Ele sabe tudo a nosso respeito. Muito diferente de nós, que na maioria das vezes nem conhecemos o nosso próprio coração. Mas na medida em que eu e você nos aproximamos de Deus, e olhamos para a sua palavra, a palavra de Deus que é verdade, que é vida, e então essa palavra vai brilhar sobre nós e dentro de nós, e então nós passamos a reconhecer quem de fato nós somos, quem Deus é, quais são os seus atributos, e é nessa descoberta, meus queridos irmãos, que nós aprendemos a viver de um modo que agrada a Deus. Confiando sempre nele, em tudo ele tem um propósito. Mesmo que hoje você está passando um deserto, há um propósito muito maior. Nessa situação em que você está vivendo, não é para você sofrer. Queridos, quando nós desfrutamos de uma vida conduzida pela verdade, uma vida livre, cheia de paz, plena e abundante, nós entendemos que Deus está no controle de tudo. E como eu e você precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, para nos conduzir, para nos fazer enxergar a realidade diante dos nossos olhos, a realidade da nossa existência. As Escrituras, elas falam claramente que o coração humano, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. E ele é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? E aí diz, eu, Senhor, examino o coração, provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações, nos diz o Senhor em Jeremias, no capítulo 17. Sim, o coração do homem é enganoso e extremamente perverso. Sim, eu e você precisamos de Deus para examiná-lo, para sondar nossos pensamentos, para que nós possamos realmente compreender quem nós somos e o quanto nós ainda necessitamos ser transformados. O quanto ainda nós precisamos abandonar coisas que desagradam a Deus. O quanto ainda nós precisamos ser santificados e cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Nós podemos passar uma vida inteira acreditando que nós somos bons demais, certos demais, quando na verdade nós estamos estagnados, completamente equivocados. Mas nós só seremos completamente transformados quando nós reconhecermos as mazelas do nosso coração. Só seremos verdadeiramente perdoados quando nós reconhecermos nossos pecados, nós estivermos completamente arrependidos e confessarmos um a um dos nossos pecados para Deus.
só seremos curados quando nós reconhecermos a nossa necessidade de cura. Nós só seremos libertos quando nossos olhos espirituais forem abertos para a realidade da nossa alma. Queridos, que nesse dia possamos nos voltar para Deus, nos humilhar diante dele, buscar a sua face de todo o nosso coração, porque a luz da sua verdade precisa brilhar em nós. E que o Espírito Santo da verdade, ele nos ajude a ver a verdade sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as circunstâncias que estão à nossa volta e sobre o próprio Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e todos os que nele vivem. Por isso, porque o nosso Deus é Senhor de tudo. É por isso que eu e você podemos confiar plenamente em Deus, na direção que Ele nos dá. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo está sob o seu domínio. A nossa vida, a vida dos nossos filhos, o nosso futuro, o nosso emprego. O que eu vou fazer a partir de hoje? Eu preciso ser governado por Deus, porque Ele é o único que governa soberanamente sobre todos, sem falha alguma. E quando eu e você entendemos isso, quando nós entendemos a sua soberania, o seu poder absoluto, aí o nosso coração encontra descanso. Nos momentos mais difíceis, isso pode ser um grande desafio, crer que Deus ainda está no controle de tudo, sim. Mas é justamente nessas circunstâncias que nos oferece as melhores oportunidades para nós crescermos na fé, para colocar nossa fé e a nossa confiança em prática. Amados, confiar em Deus quando tudo vai bem, quando o dinheiro está sobrando, quando estamos bem, isso é muito fácil. Agora, crer que Deus tem melhores dias para nós e que eles estão vindo, isso é um conhecimento muito mais profundo de quem Deus é e do que Ele realmente pode fazer em nossas vidas. E tudo isso exige um posicionamento, exige uma atitude de fé. Crer na palavra liberada, não importa o que venha te acontecer, mesmo que piore, você vai conhecer o Senhor e então você vai continuar confiando verdadeiramente, mesmo que a situação seja terrível, porque você sabe os seus atributos, você sabe o grande amor que Ele tem por você. Se nós sabemos que Ele é o Deus provedor de todas as coisas, queridos, por que ainda às vezes duvidamos se realmente Ele dará o que nós precisamos? Se sabemos que Ele é o Deus que cura, por que questionamos o seu poder para restaurar? O Deus Todo-Poderoso realiza infinitamente mais do que nós somos capazes de pedir ou imaginar. A palavra do Senhor vai nos dizer isso em Efésios 3:20. Ele, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Sim, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor, porque a palavra diz que, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a glória para todos sempre. Amém, amém. Oh, glória! Decisões, desafios, momentos de incertezas fazem parte da vida. O problema é que muitas vezes as pessoas tentam encontrar segurança em seus próprios planos, na força do seu braço, em suas experiências ou em seus recursos.
Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira segurança não está apenas na capacidade humana. O livro de Provérbios nos apresenta um princípio fundamental para aquele que deseja viver uma vida guiada por Deus. Ali nós encontramos um convite claro para confiar plenamente no Senhor. Essa confiança envolve o nosso coração, as decisões, os caminhos a seguir, as atitudes a tomar. Então, ali a palavra do Senhor nos mostra que confiar em Deus não significa ignorar a realidade, mas reconhecer que o Senhor conhece o melhor caminho para todos nós. A verdadeira segurança da vida nasce quando realmente nós aprendemos a confiar plenamente em Deus. E ali nós podemos ver verdades importantes sobre o que realmente significa confiar em Deus. Atitudes que revelam uma vida de confiança em Deus. Porque ali em Provérbios 3, no versículo 5, na parte A, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. A confiança em Deus começa no coração. O texto não fala ali de uma confiança parcial, mas de uma entrega completa. Muitas e muitas vezes as pessoas dizem confiar em Deus, mas querem continuar controlando tudo sozinhas. Mas a verdadeira confiança envolve entregar o controle de tudo na nossa vida ao Senhor. E então, quando o coração descansa em Deus, o medo perde a sua força, a dúvida desaparece, a incredulidade desaparece, a fé cresce quando lembramos que Deus é fiel em todas as suas promessas. E então nós podemos fazer como o salmista diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A confiança em Deus não é apenas um sentimento, é um posicionamento, é uma decisão diária. E o que mais nós aprendemos ali no Provérbios, no capítulo 3? E não te estribes no teu próprio entendimento. O ser humano ele costuma confiar muito em sua própria lógica, em suas habilidades, na força do seu braço. Mas experiência, conhecimento e planejamento são importantes, mas possuem limites. Há alguém acima de nós que conhece o todo, o ontem, hoje, o amanhã. Aqui o texto nos alerta para que nós não confiemos apenas no nosso entendimento, porque isso pode levar a decisões equivocadas. Nós nem conseguimos imaginar ou enxergar todas as consequências das nossas escolhas erradas. Quando nós colocamos Deus acima do nosso próprio entendimento, aprendemos a buscar sua direção antes de agir. Não tomamos mais decisões precipitadas, não fazemos mais as coisas na emoção ou no ímpeto, não. Nós esperamos Deus falar. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Provérbios 16 que os pensamentos do homem planejam o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Então, reconhecer os nossos limites humanos abre espaço para a direção de Deus. E ali ainda diz mais no verso 6, reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer a Deus significa incluí-lo em todas as áreas da nossa vida, emocional, financeira, física, pessoal, particular, ministerial, todas. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, e isso envolve decisões familiares que tomamos, profissionais, espirituais e pessoais que nós tomamos. Sabe que a confiança em Deus, ela não se limita ao culto ou à oração,
Mas a confiança em Deus, ela se manifesta ali no nosso dia a dia, nas escolhas que nós fazemos, na maneira como nós vivemos. Quando Deus é reconhecido em nossos caminhos, Ele vai dirigir os nossos passos. E então diz ali, Ele endireitará as tuas veredas. Uma vida guiada por Deus encontra direção, mesmo num tempo de incerteza, de deserto, de caos, de bagunça total. Deus encontra um caminho para sair dessa situação de uma forma vitoriosa. Por isso, nesse dia de hoje, eu quero que você entenda que é necessário confiar em Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos entender e reconhecer que o entendimento humano, ele é limitado. Por isso é que nós precisamos buscar a direção de Deus em cada decisão. Caminhar com a certeza de que o Senhor guia todos aqueles que confiam nele. Confia no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará na tua vida. Ele abre portas onde você nem imagina. A vida, ela apresenta vários caminhos. Alguns, aos nossos olhos naturais, parecem caminhos fáceis. Outros parecem incertos. E então nós ficamos na dúvida, o que fazer? Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele conhece o caminho melhor para cada um de nós. Ele sabe o que virá amanhã. Ele sabe por que você está vivendo deste modo. Queridos, aquele que confia no Senhor nunca caminha sozinho. Você pode ter chorado, suplicado, você pode ter pedido que isso seja o fim. Mas se Deus ainda não disse amém, é porque tem mais um caminho a ser trilhado. E tenha certeza de algo, você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo para te fortalecer, mesmo que hoje o caminho está difícil, mesmo que bate o desânimo, mesmo que a espera é muito longa, o Senhor te diz, eu jamais te abandonarei e eu nunca te desampararei. Eu sou o consolo para a tua alma, eu sou a tua rocha firme onde você pode se apoiar. Eu estou do teu lado, eu jamais te deixarei e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Oh, glória! Tome posse dessa palavra, ela é para você, para essa semana, para esse mês, para o resto desse ano. O Senhor anda contigo, por isso confie nele. Oh, glória! Que a partir dessa reflexão nesse dia nós possamos nos entregar ao Senhor agora em oração, em louvor, em adoração, e que nós possamos realmente confiar na soberania de Deus, descansar na segurança do seu amor, sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele tem o melhor caminho para nós, sabendo que Ele tem portas para abrir onde nós nem enxergamos uma saída, sabendo que Ele quebra todas as ciladas, todas as armadilhas do inimigo para nos destruir. O Senhor coloca por terra todas as muralhas, tudo aquilo que tem se levantado para nos paralisar. Oh, aleluia! Esse é o Deus em quem nós devemos confiar. E é nesse dia nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. O nosso soberano Deus, o nosso poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que conhece todo o caminho, que Ele dirija a nossa vida, os nossos passos, os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém.